Olá, sou André Satoshi Ferreira e estou aqui para mais uma edição do jornal Toxicologia no Dia a Dia. O tema do programa de hoje é os perigos dos conservantes alimentares. Assim, discutiremos um pouco sobre o que são conservantes, como eles nos ajudam e quais riscos eles podem trazer para a nossa saúde, com a reportagem de Fabíola Ribeiro de Oliveira. No dia a dia, durante as compras de mercado, vemos uma infinidade de opções de produtos industrializados. A maior parte deles passa semanas e até meses na prateleira antes de ser comprado, e mesmo assim, parecem que foram fabricados no dia anterior. Você sabe como isso é possível? Quais aditivos foram colocados nesse produto para que ele aguentasse tanto tempo sem estragar? Em pesquisa feita por nutricionistas do Centro Universitário Barra Mansa, no Rio de Janeiro, foi mostrado que grande parcela da população pesquisada não possui conhecimento suficiente sobre os diversos tipos de aditivos existentes e utilizados pela indústria alimentícia. Onde é que eu acho aqui as informações sobre os aditivos? Bom, a minha sorte é que eu tenho aqui ao meu lado uma nutricionista, Elisângela. Vai me ajudar? Certeza. Então, me explica aqui onde é que fica as informações de conservante, de corantes. Tá certo. A rotulagem deve trazer todas as informações que o consumidor precisa para saber sobre o produto, as informações que ele necessita, inclusive essa questão de corantes. Por exemplo, esse é um produto que a gente ainda tem o corante artificial, que a gente ainda não tirou, mas está no projeto, que seria a tartarazina, que é um corante amarelo. Essa informação precisa constar no rótulo para que o consumidor, na hora que está escolhendo o produto, tenha acesso à informação e caso ele tenha algum problema com esse produto, com esse corante, alguma alergia, enfim, ele tem que estar informado sobre isso. Então a gente pode verificar no rótulo, os ingredientes constam sempre em ordem decrescente, começando pelo ingrediente mais abundante no produto e no final a gente pode ver todas as informações de aditivos que constam nesse produto. Uma pesquisa realizada recentemente pelo IBGE constatou que nos últimos anos a alimentação do brasileiro tem piorado, situação que se agravou durante a pandemia, principalmente com o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, que lideraram as vendas nos aplicativos de alimentação. Cuidar da filha Manuela de 1 ano e se dedicar ao trabalho são algumas das tarefas que deixam a rotina da Isabela apertada. A sobrecarga trazida com a pandemia aumentou a ansiedade e também a vontade de comer. Nessas horas, as plataformas de delivery têm se tornado a primeira opção de muita gente. Para se ter uma ideia, só na primeira semana de março deste ano, o crescimento no número de downloads desses aplicativos foi de 126%. Só que a facilidade e rapidez na entrega muitas vezes representam também a dificuldade para ter acesso à comida saudável. O que dificulta, além das poucas opções que a gente tem nos aplicativos, quando eu vou fazer em casa demora muito para lavar todas as folhas, picar e tudo mais. E quando a gente vê um hambúrguer de R$20 e uma salada de R$20, eu, pelo menos, sinto muito mais vontade de comer um hambúrguer do que uma salada. Um estudo realizado pela Escola de Enfermagem da UFMG deixa evidente que as opções saudáveis têm pouco espaço nesses aplicativos. Dos 370 restaurantes de Belo Horizonte pesquisados, quase 80% vendem bebidas ultraprocessadas, como os refrigerantes. Opções com predominância de legumes e verduras só estão disponíveis em 16% dos estabelecimentos. E as frutas, então, são raridade. Aparecem em apenas 4% deles. Os alimentos conhecidos como fast foods estão ganhando espaço na mesa dos brasileiros não é de hoje. E isso nem é fruto só da pandemia. A pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo IBGE mostra que nos últimos 10 anos a frequência no consumo de sanduíches e pizzas, por exemplo, passou de 10,5% para 17%. Por outro lado, uma combinação saudável e bastante tradicional, o arroz e feijão, vem perdendo espaço. O consumo de arroz no mesmo período caiu de 82,7% para 72,9%. E o do feijão, de 72,1% para 59,7%. Um dos componentes que caracterizam os alimentos ultraprocessados que tiveram seu consumo aumentado durante a pandemia são os conservantes. Conservantes são compostos adicionados a alguma formulação de produto, seja ela de cosméticos, fármacos ou alimentos, focados em possibilitar uma maior vida útil desses produtos.
Nos alimentos, atuam também na manutenção das características organolépticas do produto, como cor, textura, cheiro e sabor. Isso é possível devido às ações antioxidante, que evita a oxidação e formação de subprodutos indesejáveis, antimicrobiana, inibindo o crescimento e proliferação de bactérias e fungos, ou de inibição enzimática, onde o conservante atua inibindo a ação de enzimas relacionadas à deterioração do produto. Os conservantes são separados em duas classes. A classe 1 refere-se a conservantes de origem natural ou que estão presentes naturalmente nos alimentos. Estes, em quantidades moderadas, não fazem mal algum ao ser humano. Dentre eles podemos citar o sal, açúcar, vinagre, pimentas, canela, óleos vegetais e o mel. Os conservantes da classe 2, por sua vez, são representados por compostos obtidos através da manufatura e de forma sintética, podendo trazer malefícios ao ser humano dependendo da dose. Nesta classe estão compostos como nitritos e nitratos, ácidos e sais de benzeno e de enxofre, o ácido sórbico, o BHA e o BHT. Mas quais são os efeitos maléficos dos conservantes? Segundo estudos de 2007, quanto maior a quantidade e a frequência de alimentos ultraprocessados consumidos, maior será a ingestão de aditivos químicos alimentares, tornando-se um grande problema, por apresentarem efeito cumulativo no organismo ao longo do tempo, e a não possibilidade de predizer o grau de toxicidade promovida pelos mesmos. Dentre os conservantes mais utilizados em alimentos ultraprocessados estão o dióxido de enxofre, ácido benzoico, ácido sórbico, ácido propiônico, benzoato de sódio, sorbato de potássio, nitritos e nitratos, além dos antioxidantes, BHA e BHT. Estes conservantes já foram relacionados em estudos anteriores com o desenvolvimento de sintomas toxicológicos e mutagênicos. Mostraremos agora alguns conservantes, sua ação toxicológica e como eles afetam a nossa saúde. O benzoato de sódio e o sorbato de potássio, muito utilizados para a conservação de refrigerantes, sucos de frutas, geleias e molhos, estão relacionados com a ocorrência de efeitos alérgicos como urticária, urticária não imunológica de contato e asma. Esses compostos promovem reações na mitocôndria, aquela organela responsável pela respiração celular, e resultam na produção de ácido hipúrico. A secreção do ácido hipúrico resulta da ação da enzima acil-CoA sintetase, uma enzima que converte o benzoato em benzoil-CoA, e posteriormente da ação da enzima N-aciltransferase sobre o benzoil-CoA, formando o ácido hipúrico. O ácido hipúrico é um metabólito que interfere na absorção da glicose e pode afetar a secreção de insulina e glucagon, além de causar insuficiência renal. Além disso, estudos de 2017 mostraram que a exposição a curto prazo a esse conservante, sobretudo por crianças com sistema nervoso sensível, pode levar a desordens neurológicas por prejudicar o desempenho da memória e aumento do estresse oxidativo do cérebro, pela diminuição do nível de glutationa. Do ponto de vista endócrino, a literatura mostra que o benzoato de sódio alterou de modo significativo a estrutura do tecido testicular, a qualidade espermática, a função testicular, o estado de estresse oxidativo e que esses efeitos foram exacerbados na presença do ácido ascórbico. Dois conservantes muito presentes na mesa dos brasileiros são os nitritos e nitratos, que atuam na conservação de carnes e embutidos, como presuntos e mortadelas. Os sais de nitrato de sódio e nitrito de sódio, quando absorvidos através de água ou alimentos contaminados, afetam principalmente o intestino delgado, pois o ambiente ácido do estômago favorece grandemente a conversão de nitrito em agentes nitrosantes, os quais são absorvidos pelo intestino delgado. Esses agentes nitrosantes são as nitrosaminas, que estão relacionadas a efeitos mutagênicos, cancerígenos e teratogênicos.
O nitrito é bem mais tóxico que o nitrato, sendo responsável por provocar, principalmente, vasodilatação e relaxamento da musculatura lisa. A dose letal para adultos está em torno de 1 grama. Em doses mais baixas, os sintomas são enrubescimento da face e extremidades, desconforto gastrointestinal e dor de cabeça. Em doses tóxicas um pouco mais elevadas, observam-se cianose, náusea, vômitos, dores abdominais e colapso. Além do seu mecanismo de reação direta no trato gastrointestinal, a sua rápida absorção pelo intestino delgado favorece a interação com as hemácias. O nitrito oxida o ferro da hemoglobina, transformando-a em metahemoglobina e tornando-a inativa como transportadora de oxigênio. Isso resulta no bloqueio da ação de antioxidantes intracelulares, como a glutationa, causando intenso estresse oxidativo no eritrócito, peroxidação lipídica, oxidação de proteínas e diminuição dos níveis de ATP. Tudo isso causa danos celulares e reduz sua vida útil, uma vez que as hemácias danificadas são removidas da circulação pelo baço. Além disso, é importante ressaltar a existência e os perigos relacionados aos radicais livres, os quais têm sua produção aumentada conforme a diminuição da função das mitocôndrias e que se acumulam com o tempo. Eles também são extremamente reativos, podendo provocar lesões oxidativas nos lipídios, proteínas e DNA, causando assim disfunção celular lenta e progressiva nos tecidos e nos códigos genéticos. Ultimamente, vem se discutindo muito sobre a probabilidade de nitritos e nitratos desenvolverem câncer em seres humanos. No Brasil, os cânceres de esôfago, estômago, colo retal e o câncer de mama são os que mais se originam através das nitrosaminas presentes nas carnes vermelhas processadas. Outros 2 conservantes que podem ser ainda mais perigosos são o butil-hidroxianisol e o butil-hidroxitolueno, mais conhecidos como BHA e BHT. Estão presentes na conservação de frituras, salgadinhos e fast foods. Sua aplicação nesses alimentos visa evitar a rancificação do óleo, que causa a eliminação de odores indesejáveis e a alteração do sabor dos alimentos. Apesar deste efeito benéfico, estes compostos, quando consumidos em excesso e em longos períodos, estão relacionados com o desenvolvimento de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, e câncer em jovens e adultos. A indução do câncer está diretamente relacionada a danos que esses compostos causam para o DNA de células do estômago, cólon, bexiga e cérebro. Por conta de todos esses riscos citados, existem órgãos responsáveis por estabelecer parâmetros de segurança para o seu consumo. Mundialmente, existe o Comitê Codex de Aditivos Alimentares, fundado em 1963 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ou FAO, em parceria com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a Anvisa é a entidade responsável pela regulamentação de aditivos alimentares, suas funções, categorias de alimentos e limites. Para tanto, existe um Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares, o INS. Assim, cada composto possui um número que o representa, como mostrado nas tabelas. Necessariamente, ele já passou por uma avaliação, né, já foi feita pesquisa do que o limite dele para a sua ingestão diária é aquele. Então, você que tem que cuidar em termos de ingestão. Se é permitido pela legislação, né, ele pode ser consumido. Mas o que tem que ser feito? É o equilíbrio, né, na nossa alimentação. Sabendo de todos esses quesitos relacionados à regulamentação e aos efeitos dos conservantes no organismo humano, diversos cientistas no Brasil e do mundo buscam por diferentes inovações que evitem expor a população aos potenciais riscos dos conservantes químicos. Uma área pouco conhecida, mas em ascensão nesse assunto, é a biotecnologia. Então, para finalizar a edição de hoje, mostraremos a vocês algumas das tecnologias existentes e dos estudos em andamento nessa área. A
primeira aplicação, que foi desenvolvida entre 2017 e 2018 na Universidade do Vale do Taquari, ou Univates, e publicada na revista Journal of Functional Foods, fala sobre a aplicação de peptídeos obtidos através da hidrólise enzimática de proteínas de soro presentes no queijo de búfala para a conservação de alimentos. Além dos efeitos antimicrobianos e antioxidantes, o peptídeo encontrado possui efeitos positivos para a nossa saúde, beneficiando os sistemas imunológico, cardiovascular, neurológico e digestório. Outra aplicação, também brasileira, foi desenvolvida pelos pesquisadores Saulo Santesso Garrido e Aline Buda dos Santos Vaz, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou Unesp, que descobriram um peptídeo antimicrobiano, LEU-A1, capaz de inibir o crescimento de bactérias gram-negativas e não apresenta toxicidade que interfira no consumo humano dos produtos. O estudo gerou uma patente em parceria com a Agência Unesp de Inovação, a UIN, mas ainda se encontra em fase laboratorial. Saindo dos protótipos, a empresa Protera desenvolveu um produto chamado Protera Guard, que é um conservante produzido por fermentação e especializado para panificações. Trata-se de uma proteína termoestável que possui efeito antimofo sem necessidade de ambientes ácidos e não altera as propriedades organolépticas do alimento. O seu desenvolvimento foi feito através de técnicas de inteligência artificial, que faz o design e desenvolvimento de proteínas, além de predizer o seu valor. A Protera Guard foi desenvolvida ano passado e seu lançamento para o mercado está marcado para o segundo semestre deste ano. Por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham aproveitado e se conscientizado sobre esse tema que ainda não é discutido amplamente com a população. Tenham um ótimo dia ou uma ótima noite e vemos vocês na próxima edição do jornal Toxicologia no Dia a Dia.